A expectativa de ser mãe pode também nos levar a uma jornada de autoconhecimento e grande transformação. As tentativas desde os 25 anos de idade fizeram com que a pastora Vanessa Jafar pudesse ressignificar seu olhar para si mesma e para a vida. Essa trajetória de descobertas e um novo sentido é o que você vai ver a partir de agora. A espera pelo novo de Deus nas nossas vidas, seja ele qual for, uma gestação, um novo emprego, a formação de uma família, um casamento, o que for, pode trazer grandes expectativas para a gente e às vezes também muita ansiedade. No nosso papo de hoje eu já estou aqui com ela, a psicóloga Tati, é uma honra te receber mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço, obrigada mais uma vez por estar aqui, pelo convite. Estamos assim coloridas, muito animadas para o programa de hoje. Muito obrigada. Lucas Farnese, parceiro, amigo do nosso programa, uma honra te receber mais uma vez. Obrigado pelo mais esse convite, tá? Você é a pessoa mais sóbria desse programa, né? A gente aqui mais coloridas. Hoje eu estou estreando de vestido no programa, para você poder, que nos acompanha, ver que as coisas mudam, é isso mesmo. E a gente vai ter que aprender a lidar com algumas expectativas frustradas. O tema de hoje, ele é sério, ele é importante e ele também é inspirador. A história da Vanessa Jafar, pastora, é muito inspiradora e eu convido você a escutar um pouquinho da história dela agora. Então, eu sou casada com o Eduardo há 19 anos, a gente vai fazer em janeiro de 2023, 19 anos de casado. Antes da gente casar, a gente fez exames, né, os pré-nupciais, e a gente descobriu que a gente tinha baixa fertilidade, porque eu tinha ovário policístico e o Eduardo tinha uma questão de baixa fertilidade. E antes mesmo de casar, ele fez os exames e fez uma cirurgia, que é muito comum fazer para aumentar a fertilidade do homem, e a cirurgia foi um sucesso. E os médicos, antes da gente casar mesmo, já falaram que ele estava super bem e curado. E eu tinha uma questão mais fisiológica, mas também que não era um impeditivo para a gravidez. Nos casamos sabendo disso, mas com muita leveza e muita tranquilidade no que o Senhor tinha para a gente. Com 5 anos de casado, eu decidi parar de tomar o anticoncepcional. A gente parou de evitar filhos, já querendo um filho. Na época eu tinha 25 anos, porque eu casei com 20 anos de idade, muito novinha. E com 25 anos, então muito nova, a gente tentando ter filhos de forma natural, não veio. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a gente não se preocupou muito porque já sabia da nossa condição, que seria um pouquinho mais complicado de engravidar mesmo, e também a gente era muito novo e a gente não se preocupava tanto com isso. Mas depois, o tempo foi passando e a minha médica falou, toma uns hormônios, faz isso, faz aquilo. Até que quando eu estava com 28 anos, a minha médica falou assim, olha, Vanessa, já tem 3 anos que vocês estão tentando engravidar e não vem esse filho, então agora eu vou te encaminhar para uma clínica de fertilização. E lá na clínica eu fiz muitos exames, a médica realmente não viu motivo para eu, naquele momento, muito nova, fazer um procedimento mais complexo de fertilização. E a médica, então, falou pra gente, aplicou umas vitaminas, a gente falou alguma coisa e falou ela mesma, a gente entendeu como uma voz de Deus pra gente esperar. Eu gosto de reforçar sempre aqui no programa que essas histórias de bons motivos para viver são histórias pessoais, são histórias de pessoas reais que estão tendo as suas próprias vivências. E vocês, como especialistas, seja da psicologia, seja da psiquiatria, não atendem os nossos convidados. A gente traz esse assunto para a pauta para quê? Para que, por meio da identificação, as pessoas possam trazer luz a alguns conflitos, a algumas situações. E a gente já trouxe várias vezes esse tema relacionado à espera, a essa quebra de expectativa que a gente fala muito. Mas a gente entende que, como cada história é única, existem algumas especificidades que podem também colaborar. No caso dela, começando, doutor Lucas, quando a gente
tem alguns diagnósticos já anteriores. A gente recebeu aqui histórias muito emocionantes, como casais que tiveram, por exemplo, né, a Pri e o Júlio, a questão do AVC, então a vida mudou totalmente. Quando o casal já se casa com um diagnóstico como o deles, de uma baixa fertilidade ou um outro diagnóstico qualquer que seja, quais são os desafios e como amadurecer para se preparar para esse casamento? Você já tem que entrar ali com o desafio em mente, né? Você sabe que vai ser um desafio, que talvez vai ter uma expectativa. Você pode estar alinhado bem agora, você pode estar tranquilo, mas pode viver uma intranquilidade com o passar do tempo, né? Pode ter uma expectativa, não, vai estar tudo certo, daqui a pouco vai dar tudo certo. E a coisa pode não dar certo do jeito que a gente gostaria, né? Às vezes o dar certo é outro, né? Eu sempre trabalho com os pacientes e falo, olha, dá para ficar bem? Dá, mas talvez o bem não é o bem do jeito que você quer, né? Talvez não vai ser da forma que você gostaria, mas que dá. Né? Então tem que ser tudo isso trabalhado na mente das pessoas, elas já entendendo esse processo. E antes da gente ouvir a Tati, eu quero chamar a próxima parte da entrevista dela, que é uma quebra de expectativa coletiva, é quando toda a família também se envolve, né, no intuito de ajudar e às vezes tem que também superar essa ansiedade da espera. A minha família se ajuntou e falou assim, de surpresa pra gente, eles ajuntaram dinheiro, abriram uma conta poupança e a minha irmã chegou para mim com um cartão e falou assim, olha, tá aqui o dinheiro para vocês fazerem o tratamento que vocês quiserem. Na época era muito dinheiro e nós procuramos a melhor clínica de fertilização de Belo Horizonte e fomos fazer tratamento. Chegou lá na clínica, é muito comum começarem a pedir exames. E não descobriam nada nos nossos exames. Cada exame que a médica ia olhando era um exame que dava um resultado de normalidade, tanto em mim quanto no Eduardo. As taxas hormonais muito boas. E parecia que a médica não estava acreditando. Tanto tempo sem engravidar, um casal tão saudável. Então, cada vez era um exame mais complicado que o outro. Isso foi mexendo muito com as nossas emoções. Eu sei que a gente ficou de fevereiro até outubro fazendo exames, tentando descobrir se tinha alguma coisa errada, porque sempre tem que ter alguma coisa errada, né? E a médica não descobriu. Quando a médica não descobriu, ela falou, não, realmente não tem, mas vamos fazer o tratamento já em vocês, né? E aí a gente foi e fez o tratamento. Depois que você faz o tratamento, você primeiro toma muito hormônios, né? Depois que você faz o tratamento, você fica 15 dias esperando para ver se foi positivo ou não o tratamento, né? Se você engravidou ou não. E aí, esses 15 dias foram os piores 15 dias da minha vida. Nesses 15 dias, eu acho que tudo que eu já tinha vivido nesse tempo todo, foi em 2017 que eu fiz esse tratamento. Tudo que eu já tinha vivido desde 2009 até 2017, já tinham muitos anos, né, que eu já estava tentando engravidar. Parece que foi tudo acumulado para esses 15 dias. Todas as minhas expectativas, todas as minhas frustrações. Eu esqueci de mencionar, mas em 2012 eu tinha engravidado e perdi. Eu descobri que estava grávida já tendo um aborto. E foi muito dolorido para mim, como qualquer aborto né? Muito dolorido. E aí, nesse ano de 2017, fazendo esse tratamento, parece que tudo veio à tona. Tudo que eu não havia tratado, tudo que eu não havia cuidado, tudo que eu havia negligenciado em mim veio à tona. E de alguma forma, Tati, o que situações como essa, por exemplo, 15 dias... de uma expectativa ali de esperar uma resposta. Às vezes uma pessoa pode ter um gatilho com uma espera de uma resposta de emprego e às vezes ela até consegue um emprego, só que depois daquele gatilho ali acionado, parece que a pessoa se desequilibra, porque ela ficou muito tensa, ela ficou muito ansiosa esperando, mesmo que uma notícia boa que veio, ela tem uma dificuldade para se organizar. Isso acontece? Como que funciona isso? Sim, diante da espera, né, a gente tem um acúmulo muito grande de ansiedade. Né? Nosso corpo fica reverberando ali, né, uma toxina que não é saudável, não é agradável, nem saudável, né, porque a ansiedade faz parte da nossa vida, mas não é agradável de sentir. Então, a gente fica mais sensível, mais suscetível a tudo aquilo que está ao nosso redor. Né? Então, a gente acaba sentindo mais aquilo que a gente às vezes não sentia, não olhava, não percebia que estava ali
como um incômodo. E como ela disse, é um processo que estava ali oculto, que nem ela achava que era importante mais e que esse processo trouxe para ela o autoconhecimento. Vamos conferir. Eu entrei num processo em 2017, um processo assim, tá, já que não deu certo, eu vou mergulhar no trabalho. E pra gente que é pastor, é muito fácil a gente se envolver em tantas histórias e ajudar tantas histórias e esquecer as nossas. A gente pode se proteger, a gente acha que está fazendo bem pra gente, mas na verdade a gente está fazendo mal e a gente começa a engolir as nossas emoções para cuidar das emoções dos outros. A gente começa a engolir os nossos problemas para cuidar dos problemas dos outros e a gente mergulha, imerge numa situação que a gente não vê que a gente está. E a gente só consegue enxergar a situação quando a gente chega num fundo do poço mesmo, quando a gente tem realmente, a gente se vê sem forças. Ninguém quer falar de algo que dói, né? Para eu estar aqui hoje gravando, meus olhos se enchem d'água, mas ao mesmo tempo eu estou conseguindo falar. Eu antes não conseguia falar sobre isso era muito difícil para mim. Porque afinal, eu e meu marido, para quem não nos conhece, a gente trabalha com famílias, a gente tem um dom e um chamado de Deus específico para famílias. E como que um casal que trabalha com famílias não consegue ter filhos? Como que um casal que sonha tanto em ter filhos não consegue ter? A pastora Vanessa e o pastor Dudu, eu tenho um grande respeito por eles, e não só eu, mas como toda, né, a família Lagoinha e toda a igreja, quem conhece, é um casal muito querido, muito precioso. E aí vem uma quebra de paradigma, né? Porque a gente está tão habituado a ter essa questão, assim, do que eu faço tem que ser legitimado por uma, né? E vem esse sentimento mesmo, às vezes, na gente, de inadequação. Né? Como que eu vou pastorear um ministério de família se eu ainda não tenho filhos? E como que vai ser isso amanhã? E são perguntas que a gente tem. Como lidar com essas perguntas diante do improvável que vem na vida da gente? As pessoas, a gente tem muito essa ideia, né? Para alguém falar de depressão, tem que ter tido depressão ou tem que ser um profissional, né? Para você falar de situações sociais, você tem que ter vivido aquela situação social, né? O lugar de fala, né? Você poder falar. E o contrário, né? Você poder falar de família, você tem que ter uma família. Para você trabalhar com casamento, você tem que ser casado. Claro que em certa medida, sim, né? Mas ela não estava deixando de ter família porque não queria, porque não achava importante, né? Não estava deixando de ter os filhos porque não achava importante, porque não queria, ou porque não conseguia, né? Porque estava tentando, estava buscando, né? E por algum motivo não estava conseguindo, né? Então, tem que controlar essa expectativa, né? Eu não posso muito pautar o que eu penso no que o outro pensa, que pode ter ali um ou outro que acha, né? Vai pensar que você não é adequada para tratar desse assunto porque você não tem. Né? Mas a gente tem que entender esse pensamento nos outros e não se abalar com isso. E é tão interessante, né, a gente ver no testemunho deles o quanto eles são usados na vida das famílias, das pessoas, e nos casamentos, e também na criação de filhos, porque tem uma parte ali, quando a gente vê Paulo falando sobre a experiência que ele teve, né, de entender que a graça de Deus nos basta e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Teve um dia que eu acordei, eu abri o olho e veio assim, essa cura que vocês estão buscando, integral, não é para este tempo que vocês estão vivendo. Isso é para a eternidade comigo. Isso é para aqueles que perseveraram até o fim. Não é porque aqui ela tá. Eu perguntei, mas por quê? Ele falou, o que eu entendi de Deus sobre essa parte é que muitas das vezes a gente quer uma cura integral para que todo mundo veja, não sei o quê. Não para que ele seja glorificado na vida da gente, mas por causa da nossa arrogância. Por causa do nosso orgulho de virar e falar, você viu como que ela era estranha e hoje essa menina é top? Então, assim, é uma vaidade que a gente precisa se deixar ser vencido por Jesus, né? Por essa graça de Deus que se manifesta na nossa fraqueza. E ela compartilha um pouco sobre essa quebra de paradigma deles.
Desde 2017, eu comecei a tomar remédio para pressão, remédio para o coração e todos esses processos e negligenciando a mim mesmo e trabalhando, eu e Eduardo, sem tocar no assunto, porque era mais fácil a gente não falar. E quando foi em 2019, quando a pandemia veio, eu vi que eu não ia conseguir sozinha. Aí as coisas pioraram. E aí eu vi que eu não ia conseguir sozinha, eu busquei um auxílio de uma psicóloga da minha confiança. E aí, nesse processo terapêutico, a minha psicóloga me fez me ver e não ver mais. Eu enxergava a Vanessa que não podia ter filhos. E a minha psicóloga começou a me mostrar a Vanessa que existia, a filha de Deus, aquela que não era um filho que me definia. Eu achava que o filho seria para atestar aquilo que Deus tinha para mim, né? Não, Deus, o Senhor tem um filho para mim e isso vai coroar e vai selar o que o Senhor tem para minha vida. E eu buscava isso como uma forma de aprovação de Deus. Não, se Deus me der um filho é porque Ele aprova o que eu faço, né? E dentro desse processo que eu despertei para mim. Eu despertei para o amor que Deus tinha por mim, que não era um filho que ia testar o que eu e o Eduardo fazíamos, tanto que a gente se sentia muito seguro num ambiente de trabalhar com namorados, com casais mais novos, porque não tinha um filho e o Senhor já estava nos chamando, afinal a gente já estava ficando mais velho e a gente já estava indo para a igreja mais adulta, fazendo trabalho na igreja mais adulta, mas a gente sempre tentava fugir, sempre tentava ir no campo que era mais confortável para a gente, então com os jovens era sempre mais confortável para a gente. E Deus começou a colocar a gente para trabalhar com casais mais velhos, casais já com 2 filhos, 3 filhos. E a gente falava assim, e eu lembro que dos meus questionamentos na terapia era assim, como que eu vou falar para aconselhar casais e liderar casais que têm filhos se eu não tenho filho? E a minha psicóloga muito sábia falava assim comigo, Vanessa, como que foi seu namoro com o Eduardo? Eu falei, foi um namoro muito tranquilo, foi maravilhoso isso. Ela falou assim, e você aconselha pessoas que têm namoro ruim? Aconselho. Você aconselha pessoas que têm um casamento difícil no início? Aconselho. Por que você aconselha eles, sendo que você não passou por essa experiência? Vanessa, você já usou droga? Não, nunca usei droga. Você já auxiliou e aconselhou dependentes químicos? Sim. E aí ela falava assim, como que você aconselha se você não tem experiência? E ela começou a me mostrar vários campos que eu atuava, que eu não tinha experiência. E ela falava, como que você aconselha? Eu falava, com a Bíblia, afinal o que um pastor anda é com a Bíblia, e ele aconselha biblicamente. Ela falou, então, tudo que você tiver que aconselhar não é a sua experiência, não é o que você passou, é o que a Bíblia fala. E aí eu comecei a ficar mais tranquila para agir, né, e para trabalhar e para assumir o chamado do Senhor, que era improvável para nós. E até hoje é. Tati, a gente fica feliz de ver isso, né? Eu imagino você, se eu já fico feliz, eu imagino você, de ver a importância que tem em falar. Todo mundo que compartilha aqui com a gente, depois que conseguiu falar, é uma libertação muito grande, é um sentimento de, meu Deus, eu consegui acessar um lugar que eu não conseguia. E eu queria que você explicasse pra gente o que é o trabalho terapêutico, para a gente desmistificar isso de uma vez por todas, para a gente explicar que é gostoso conversar com um amigo. Eu oro para que todo mundo que nos assiste tenha bons amigos para conversar, tenha uma família, né, forte ali para estar do lado diante dos momentos de desespero, mas o profissional, assim como quem vai receitar um remédio para dor de cabeça, para gastrite, porque vocês sabem como acessar ali as emoções, como direcionar, como esclarecer. E foi o que aconteceu com ela. Ela teve um conhecimento a partir do alto, a partir de Deus, de quem ela era através de uma técnica profissional, de um ambiente terapêutico saudável, confiável. Sim. Que linda a história dela, né? E eu confesso que é terapêutica para mim. Nessa até só porque eu queria complementar algo dentro daquilo que você perguntou para o Lucas antes de passar para esse ponto da terapia em si. O conhecer e o saber vem de Deus. O estar passando uma experiência nem sempre ele vai ser educativo.
Muitas pessoas vão experienciar algo e não vão aprender nada com aquilo. Verdade. Né? Mas o conhecer e o saber, a gente precisa experienciar, a gente precisa buscar isso. Né? E Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Uma boa resposta que você está dando para um questionamento que às vezes a gente faz assim, não, mas por que aquela pessoa passou por uma mesma situação que a outra e uma saiu bem e a outra parece que saiu pior daquela experiência? E tem tudo a ver com isso, né, que você falou. E o espaço terapêutico, ele é maravilhoso, ele é curador, né? E o papel do terapeuta, ele é de desembolar a fala que sai daquele paciente. Né? Através da fala, dessa catarse, do colocar para fora, ao desenrolar, de como se fosse um nó mesmo, está ali dentro do sujeito e ele não dá conta daquilo, e o processo de colocar para fora, a gente vai alinhando aquilo e permitindo, então, construir uma nova história, ressignificar, se conhecer, se olhar, produzir dali um outro produto, um outro material. E às vezes a pessoa, não é o caso da Vanessa, a Vanessa não conseguia realmente falar, mas tem gente que tem preguiça de falar. Ela fala assim, não preguiça de tocar nesse assunto, deixa, e vai deixando aquilo ali. Ainda assim é possível? Vale a pena a pessoa ir, mesmo sem querer falar, senta lá e fica calada? As coisas, tem jeito, tem solução? Tem sim. O não querer falar é porque não quer tocar naquilo que dói, né? Naquilo que às vezes envergonha, naquilo que causa atrito. Mas a gente tem técnicas, né, de desenrolar isso aí, de puxar isso daí. E vale a pena. Mesmo que chegue lá e fale assim, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada para olhar, eu não tenho nada para tratar. Quando senta diante de um psicólogo, vai descobrir que tem muita coisa ali para ser olhada. E essas pessoas que dizem, não, eu não tenho nada para tratar, são as que mais têm para tratar, mais têm para olhar. E é muito bom depois que as pessoas falam, que elas se tratam, que elas se curam, que elas compartilham com a gente experiências como a da Vanessa, que é um bom motivo para viver e deixa para a gente um recado de superação e de autocuidado integral. E eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a olhar para mim, eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu entrei no processo de me entender num ser integral de saúde, no espírito, na alma e no corpo. E eu mudei totalmente a minha alimentação, eu mudei totalmente o valorizado do descanso. Então aquela Vanessa super ativista que trabalhava para esconder, hoje entende a necessidade e precisa de ter o tempo só para ela. Eu tenho uma regrinha que eu aplico, que é no dia, eu tento tirar cada dia 1 hora para mim, 1 hora todo dia, 1 hora é muito pouco, a gente tem 24 horas, 24 horas, 1 hora só para mim. Não está incluída dentro das horas que eu vou dormir, não está incluída dentro das horas que eu vou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, mas é 1 hora para mim. O que eu vou escolher nesse dia? O que eu estou a fim de fazer hoje? Hoje eu quero ler um livro, hoje eu quero assistir uma série, nessa 1 hora que eu tenho de presente. Então, eu tenho isso e um dia na semana para mim também. E aí, eu e meu marido juntos, e a gente tenta realmente cumprir esse dia e fazer coisas que a gente quer, descansar de acordo com a nossa semana. Essa semana foi muito puxada, a gente quer só ficar em casa. Não, essa semana a gente anima a sair, passear. Então, essas coisas a gente começou a valorizar, a gente não valorizava. Então, isso tudo mudou. Parece que virou uma chave assim na minha vida, mas essa chave demorou 1 ano de processo terapêutico para começar a virar. E hoje eu tenho desfrutado disso, de olhar para mim como, eu não me defino mais como uma pessoa que não pode ter filhos ou que ainda não tem filhos. Eu me defino como a Vanessa, a filha amada de Deus, que Deus tem planos e projetos específicos. Ele não faz em mim o que Ele faz em todo mundo, porque eu não sou todo mundo, eu sou uma pessoa específica que Ele sonhou, que Ele determinou cada dia da minha vida. E tudo que Ele tem para mim é bom de desfrutar. O Senhor não é aquele pai que nos mima e deixa a gente só viver as coisas boas, porque Ele quer nos desenvolver, assim como um pai e uma mãe querem educar o filho, o Senhor também quer nos educar. Então, tudo que a gente vive na vida faz parte do processo de Deus para nos transformar, para nos aprimorar. E eu aprendi a viver esses processos. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que a gente está mais para baixo, porque a gente cria expectativas, a gente tem esperança de algumas coisas acontecerem na nossa vida. Mas esses dias, eles não são todos os dias. Esses dias, eles vêm, eles precisam ser vividos, eu não negligencio mais esses dias.
Eu não finjo que eles não existem mais, eu vivo esses dias, mas eu sei que pela manhã o Senhor vem com um novo dia e eu vivo cada dia pensando nisso. Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que eu preciso viver e aprender com o Senhor hoje? E tem sido esse o meu desafio diário e com certeza, com muitos bons motivos para viver, porque o Senhor me dá todos eles, todos os dias, com as misericórdias dele que se renovam sobre a minha vida. Amém. É uma alegria enorme, né, gente? Eu conheço a Vanessa há alguns anos, eu a vi, tive a oportunidade de trabalhar com ela em uma dessas épocas, né, de que ela narrou ali, de ter sido uma fase muito difícil, e ela inspira por essa verdade, né, de viver com ousadia, com simplicidade, se respeitou, né, ao longo desse processo, mas também não aceitou paralisar ali, né? E quando a gente é curada, nós temos propriedade, autoridade para poder também ser um canal de bênção. Então eu vejo ela fluindo de uma forma muito linda, muito generosa, né? O conhecimento de quem ela é. E isso inspira a gente a se conhecer, né? Eu não sei você que está nos acompanhando aí, se essa é a sua realidade hoje, talvez não de uma expectativa, como ela disse, ela entendeu que ela não é uma mulher esperando um filho, que ela é uma filha esperando em Deus tudo que Ele tem. Talvez você hoje precisa esperar em Deus algumas realidades e, independente disso, se reconhecer filho e filha amada de Deus. Afinal de contas, somos bons motivos para viver e vale a pena a gente seguir confiando, um dia de cada vez. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Tati. Obrigada, doutor Lucas. Obrigado, Thalita.